Bem-vindos, bem-vindos, mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Reiki. Vamos conversar hoje sobre um símbolo, o terceiro símbolo do Reiki, chamado Hon-Shaze Shonin. Este menino aqui, ó. Este menino, Hon-Shaze Shonin. Vou chamar de Hon para simplificar, tá? Senão fica muito chato falando o nome, né? Mas até vamos falar o nome assim até para vocês entenderem melhor. A gente pode falar ele em pedacinhos, que facilita, né? Hon-Shaze Shonin. Certo? Esse símbolo é oferecido, né? Colocado à disposição do reikiano no nível 2 do Reiki Usui, certo? No nível 2 do Reiki Usui. E ele é um símbolo ligado ao aspecto mental. Um símbolo ligado ao aspecto mental. Essa é a função do símbolo. Como todos os símbolos do Reiki, eles viraram um bombril. Bombril aqui no Brasil é um produto, né, uma palhazinha de aço que a gente usa para 1001 coisas. Então, 1001 utilidades para o nosso coitado do Hon-Shaze Shonin. Então, diversas teorias e coisas assim, e nós vamos tentar limpar um pouquinho isso e deixar mais focado. Na verdade, eu nem vou entrar em muitas coisas, eu vou deixar mais o foco no Hon. Lembrando, os símbolos não controlam o Reiki. Os símbolos não manipulam o Reiki. Os símbolos não ativam nem desativam o Reiki. Você pode mandar Reiki com ou sem símbolos. Certo? Os símbolos são importantes no começo da jornada. Logo após a iniciação, eles são fantásticos. Você tem que fazer muitas atividades com ele. Meditação, desenho, traçar, verbalizar, certo? Porque eles vão facilitar o acesso àquele tipo de energia que o Reiki nos oferece. Eu já usei em outro vídeo a metáfora da rodinha da bicicleta. A gente bota as rodinhas do lado da bicicleta até que a criança aprenda a andar e a gente vai tirando as rodinhas. Chega num ponto que a gente tira totalmente as rodinhas e a criança segue com a bicicleta. Com os símbolos é a mesma coisa. Com o Hon vai ser a mesma coisa. O Hon-Shaze Shonin é um símbolo que impacta o começo da trajetória do reikiano, porque as pessoas olham para ele e, em geral, se assustam. Ele parece muito complexo. E esse primeiro impacto mostra como está a mente da pessoa. Uma mente distraída, uma mente indisciplinada, uma mente que pula de uma coisa para outra sem qualquer controle, que vai ser trabalhada pela energia do símbolo se você utilizar ele para isso. Certo? Hon-Shaze Shonin está ligado ao mental, significa que ele está ligado à parte de pensamentos, à parte de razão, de racionalidade, e de como isso se expressa na gente. E de como isso se expressa sobre o emocional e sobre o físico. Ele é um símbolo bem profundo, bem amplo, certo? Importante no começo da trajetória do reikiano. Importante você trabalhar bastante com ele. E se você encontra dificuldades em traçar o símbolo, em memorizar o símbolo, são dificuldades que você está apresentando no aspecto mental, né? De raciocínio, de pensamento. Aquilo que eu falei. Uma mente indisciplinada, uma mente que não segue nada, que faz o que ela quer, a hora que ela quer. Né? Nós somos mais do que a nossa mente. Nós somos mais do que ela. Então, o símbolo causa esse impacto. Para fazer esse símbolo, o mestre Usui usou os kanjis, né? Essa escrita aqui, japonesa e chinesa. Mas ele tem uma diferença. Vou ter que apresentar um outro símbolo para vocês. Esse símbolo aqui é o Daikomyo. É meio tradicional. Ele é o símbolo do nível 3A. Por que eu quero apresentar ele? Porque esse símbolo também usa kanji, mas você percebe que nós temos 3 kanjis bem definidos. Cada um deles tem
uma simbologia que nós vamos ver depois, né, lá quando falar desse símbolo. O Honsha Shonen, não. Apesar de que esse desenho, que é o mais tradicional deles, apresentar algumas divisões, né, ele é um símbolo contínuo, ele é uma construção. Ele se interliga, todos esses pedacinhos aqui se interligam. Certo? E a gente não consegue dizer que o Ron é esse, o Chá é esse, o Z é esse. Às vezes esse tracinho aqui pertence tanto ao de baixo quanto ao de cima. Por quê? Porque diferente do Daikomyo, né, ele foi pensado, planejado, foi construído diferente pelo mestre Usui. Ele foi construído como um corpo integrado todo, como uma coisa só, como um objeto só, apesar de algumas pequenas divisões que são necessárias. Tá? Então, é importante que você trabalhe bastante com o Honsha Shonen quando você faz o nível 2 do Reiki. Que você trace bastante ele, que você verbalize o nome, que você desenhe, que você olhe para o símbolo, feche seus olhos e trace na sua tela mental o símbolo pedacinho por pedacinho, que você consiga visualizá-lo inteiro na sua tela mental. E que você saiba que qualquer dificuldade com ele representa uma dificuldade no seu aspecto mental. E isso é muito impactante no começo, e vai se diluindo com o tempo. À medida que a gente vai trabalhando com o Reiki, né, que a gente vai se auto-aplicando, que a gente vai usando o símbolo, isso vai se diluindo. A gente vai levantando as rodinhas da bicicleta até que a gente não vai precisar mais dela, né, das rodinhas. Então a gente vai diluindo. Só que a nossa mente, por mais que a gente avance com ela, de tempos em tempos ela tem as suas dificuldades. Então você pode ser um reikiano nível 2 há 5 anos e de repente você vai traçar o Ron e você não consegue, você trava. Você não lembra se colocou esse tracinho aqui ou não, você esquece um outro aqui, você esquece um outro aqui, você altera uma ordem. Por quê? Porque em algum momento da vida da gente, a nossa mente está com alguma dificuldade e o símbolo expressa. O símbolo expressa essa dificuldade. Aí o reikiano pega uma folha de papel, traça o símbolo, verbaliza o nome dele. E a energia começa a fluir para esse aspecto mental ao qual ele está ligado. Certo? O Ron, como a mente, ele não está preso ao tempo linear, né? A passagem de tempo linear, ano 2000, 2001, 2002 e assim por diante. A mente pode ir para o presente, para o passado, para o futuro. A mente se movimenta livremente pelo tempo. E o Ron também expressa isso, né? No presente, no passado, no futuro. Uma das grandes ilusões ligadas ao Ron é que ele permite o envio do Reiki para o futuro e para o passado. Ou ele permite o envio do Reiki à distância. De forma alguma. Nenhum símbolo controla o Reiki. O Reiki é muito maior do que os símbolos. O Ron facilita o processo, o que é totalmente diferente. Para muitas pessoas, enviar o Reiki para o passado é algo mágico. É algo que, quando elas descobrem essa possibilidade, elas se assustam um pouco, se sentem intimidadas um pouco, e também muitos não acreditam, porque não imaginam o que a energia vai fazer no passado, que já aconteceu. As pessoas não veem utilidade para isso. Da mesma forma que, quando a gente manda Reiki para o futuro, as pessoas até acham legal, acham interessante, mas elas não entendem muito bem no começo qual a utilidade disso. Tanto que muita gente não faz esse tipo de coisa, envio para o futuro.
E aí muitos falam e pensam que é o ROM que faz esse tipo de coisa. Não. Quem faz isso é a nossa mente, que consegue sair desse tempo linear, e aí o reiki consegue também fluir fora do tempo. Não porque o reiki está ligado à nossa mente, manipulado pela nossa mente, mas porque o reiki, essa energia, não está ligada ao tempo. Mas ela precisa que você tenha algum foco, alguma intenção inicial de ir para o passado, ou você tenha uma intenção de ir para o futuro. Então, há uma ligação do reiki com a mente, o que é natural, mas não que ele seja manipulado. E muito menos manipulado pelo símbolo, controlado pelo símbolo. Então você envia reiki à distância com ou sem ROM. Para as pessoas que estão chegando mais recentemente, isso é muito interessante, muito fácil, as pessoas incorporam essa ideia. As pessoas mais antigas no reiki têm dificuldade. Então, para ambos os grupos, eu sugiro sempre o seguinte: faça uns 10, 15, 20 envios de reiki à distância, ou passado, presente e futuro, com o ROM. E faça uns 20, 30 sem o ROM, para que você consiga perceber, para que você tenha informações para tirar uma conclusão. Certo? E se você preferir traçar o ROM sempre que for enviar à distância, ótimo, excelente, não precisa mudar. Não precisa, não estou dizendo que você precisa mudar a sua maneira de trabalhar com o reiki. O que você precisa é mudar a sua mente. Isso é importante. Mudar a maneira de fazer não é tão impactante assim, mas mudar a mente é. Porque se você condicionar a sua mente de que é o ROM que faz isso, você está se limitando. E você está limitando o reiki que você envia. Porque quando você se limita, é o seu ego que está em ação, é a sua mente que está em ação, contendo o processo, segurando a coisa. E aí você não envia reiki, você envia a sua própria energia. Então, essa ideia de que o símbolo controla o envio à distância é totalmente equivocada. É um dos maiores equívocos que a gente encontra no reiki. Certo? Tem um outro equívoco grande que eu deixo para o rei, mas eu já falei em outro vídeo. ROM é muito importante. Você deve usar esse símbolo após a iniciação, 2 meses, 3 meses, 1 ano, até que você se sinta tranquilo. Você deve usar. Deve. Você deve experimentar o envio com e sem. E você pode escolher se quer enviar com ou sem, tranquilamente. Mas como é um símbolo que trabalha o aspecto mental, evite muito, com bastante determinação, se limitar, se condicionar que o símbolo é que faz. O símbolo não faz nada. Tá? O símbolo é usado com algum objetivo, mas ele não pode controlar o reiki. De novo, o reiki é muito maior que os símbolos. Temos aí diversas técnicas usando o ROM. Temos diversas técnicas. Se criam, todo dia a gente cria uma nova. Não tem problema. É parte da nossa mente, ainda indisciplinada, ainda necessitando de variações e de diferenças e de se diferenciar de alguma forma dos outros e de se achar importante. Usar o símbolo está ajudando o nosso aspecto mental. Essa ajuda pode ser inconsciente, vai lentamente, ou pode ser consciente. Avança-se mais rápido, se torna mais produtivo. Não vou entrar em mais nenhum detalhe assim dessas lendas sobre o ROM. Eu creio que é o suficiente. Tá? Eu creio que é o suficiente. Trace bastante ele no papel. Importantíssimo. E depois comece a traçar na sua tela mental. Não pule etapas. Não pule etapas. Visualize bastante. Desenhe bastante no papel. Use giz de cor para colorir. Depois disso, comece a trabalhar a sua tela mental. Mesmo que você tenha facilidade para a parte mental, da sua tela mental, de desenhar na sua mente o símbolo, não pule essa etapa. Visualização, desenhar no papel, visualização na tela mental. Siga
caminho, porque vai facilitar. Nesse processo, muitos aspectos mentais seus vão estar sendo trabalhados, muita maneira de pensar, muito tipo de pensamento vai se alterar, porque você está fazendo esse trabalho. Tentar queimar a etapa, mesmo que você tenha facilidade para visualizar eles mentalmente, não ajuda muito. Você não está usando, né, o recurso, a ferramenta como poderia. Uma época de fast food, né, é meio complicado a gente sugerir isso. Mas, para os meus alunos, eu reforço. Vá devagar, vá lentamente. Aproveite cada momento. E use realmente o Reiki para ser uma ferramenta de revolução interna, de autoconhecimento, de mudanças. Permita que a energia flua, permita que a energia tenha esse tempo de atuação. A nossa mente é muito rápida e ela acha que está sempre pronta e que dá conta e que resolve, que faz e acontece. Ela está enganada. Nós nos enganamos com isso. A gente precisa de tempo para as coisas. Certo? Então, pessoal, esse é o Honsha Shonen, símbolo do nível 2, ligado ao aspecto mental, ligado a pensamentos, raciocínio, disciplina mental. Né? Muito importante. Muito importante. Legal? Até a próxima, então. Gratidão.